Já dando permissão para o pessoal aqui. Então, boa tarde a todas e boa tarde a todos presentes. Bem-vindas e bem-vindos à primeira mesa redonda do CETES. Eu sou Ivo Paz, eu sou técnico audiovisual e sou mestrando do Profinit. Eu desempenho minhas atividades no IFPA Campus Belém. O CETES é a Semana Técnico-Científica e que engloba 3 eventos simultaneamente. O 4º Seminário de Integração, Ciência, Cultura e Tecnologia, que é o CITEC. O 3º Encontro Científico e de Desenvolvimento Tecnológico, o ECIDETEC. E a 4ª Mostra Extensionista, o MEIB. O CETES é organizado pela Diretoria de Ensino, Diretoria de Extensão e pela Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPA Campus Belém. O evento tem por objetivo divulgar a pesquisa, a extensão e as inovações geradas, com o intuito de socialização e difusão dos conhecimentos científicos e experiências acadêmicas no eixo de ensino, pesquisa e extensão, buscando incentivar a produção acadêmica e institucional no período de isolamento social ocasionado pela pandemia do coronavírus. Com o tema O ensino, a pesquisa e a extensão no IFPA Campus Belém em tempo de pandemia, o 6º CETES será realizado no período de 23 a 24 de novembro de 2020, na modalidade virtual, oportunizando dessa maneira a publicação de significativas contribuições acadêmicas, a integração e a troca de experiências entre a comunidade acadêmica e a sociedade. Então, inicialmente, quero dar boas-vindas aos componentes da mesa. Primeiramente, eu quero saudar a professora Helena Rocha. Boa tarde, professora Helena Rocha. Boa tarde, Ivo. Boa tarde aos presentes. Agora eu quero dar uma boa tarde, né, à minha amiga professora blogueira Fernanda Barata. Boa tarde, professora. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, colegas que vão participar dessa mesa virtual. Hoje me perguntaram, é uma mesa redonda? É uma mesa virtual, gente. Imagina a gente sentado em torno de uma mesa virtual, dialogando, trocando ideias, é bem... Boa tarde a todos que estão aqui presentes, nos assistindo, aos que virão a nos assistir. Que essa seja uma tarde de muitas trocas e de muito aprendizado. Amém. E, finalmente, ao Judgment, grande amigo meu, professor, pós-doutor, Haroldo Benz. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, queridas. Fernanda, professora Helena. Boa tarde aos presentes. Um prazer sempre estar interagindo com vocês. Uma boa tarde. Obrigado, professor. Bom, o tema da nossa mesa é Educação em Tempos de Pandemia. Ciência, Criatividade e Inovação. E aos que estão nos assistindo, eu digo, aproveitem. Estamos com 3 pessoas que vivem isso diariamente, tá? Então, as regras serão o seguinte: cada palestrante terá até 20 minutos para expor, né, fazer sua explanação, e após as apresentações faremos uma roda de conversa com as perguntas que forem sendo colocadas pelos ouvintes da nossa roda, tá? Bom, deixa eu só achar aqui. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do professor, eu vou quebrar um pouco a regra, né? E vou iniciar pelo professor Haroldo Benz, né? Que vai fazer a primeira fala, e que eu digo assim, que tem muita relação com a questão da ciência, né? Então, o professor Haroldo Benz é professor do IFPA Campus Belém, pós-doutor em Educação Profissional e Formação de Adultos, doutor em Educação Brasileira e mestre em Educação Profissional. Ele leciona, né, no Campus Belém, possui 25 de experiência na iniciativa privada, na gestão de processos e na liderança de equipes proativas. Bom, essas informações acadêmicas vocês podem, com certeza, encontrar no currículo Lattes dele. Mas existem informações que não estão disponíveis no currículo e que eu digo para você. O professor Haroldo Benz, ele desenvolve uma metodologia dinâmica, criativa, interativa e inovadora.
Eu afirmo isso porque eu tive a oportunidade de participar de 2 dos seus projetos de iniciação científica e ver o resultado inovador nos trabalhos criativos e interativos de seus alunos e alunas durante o processo de ensino. Então, agora eu peço que o professor Haroldo Bentes tenha a palavra e faça a sua apresentação. Ok, Ivo, muito obrigado pela sua atitude sempre muito gentil. Obrigado às 2 colegas professoras por dividirem a mesa, e eu agradeço imensamente de coração as pessoas que estão aí, que eu estou vendo, são 22 agora, de estarem aí, de doarem seu tempo para conversar um pouco, e é essa a intenção. Então, eu vou direto ao ponto que me cabe, e aí eu estou à inteira disposição de todos, e gosto muito de dialogar com as pessoas do outro lado. A proposta, então, que foi pedida pela instituição, que vocês estão vendo o tema, trata da educação em tempos de pandemia. E aí, então, 3 frentes de discussões: a questão da ciência, da criatividade e da inovação. Então, eu me propus a trazer alguns elementos da ciência para os senhores e também um pouco a respeito da minha prática na área do ensino, que dialoga a todo momento com a questão da pesquisa. E eu estou aqui com o meu slide no meu notebook. Eu não estou vendo o slide que vocês provavelmente estão vendo. Então, se porventura nós estivermos em tempos visuais diferentes, avisem que aí a gente ajusta, ok? Tudo tranquilo, Ivo? Posso começar? Tudo certo, professor, pode começar. Beleza. Então, como vocês percebem aí no slide, eu fiz questão de fazer um recorte no termo ou na dimensão ciência em vermelho, que é para vocês, então, terem mais focalidade no qual é a base de discussão da minha fala. E aí, nesse sentido, eu quero, então, situar, primeiramente, que eu vou fazer uma discussão em 3 tópicos, tá? O primeiro tópico, que provavelmente vai girar aí para vocês, é a questão da ciência como paradigma sociocultural no contexto pandêmico que nós estamos vivenciando do Covid-19. E aí eu acho que é extremamente relevante você ter um conceito na perspectiva sociocultural, como socialmente e culturalmente a ciência é percebida. E aí o Melo 2017, ele traz 2 conceitos muito interessantes que eu penso que faz frente a esse momento pandêmico e muito delicado que nós estamos atravessando. Então, para ele, a ciência é uma cultura humana. Nesse sentido, eu, inclusive, destaco para os alunos, no processo de iniciação científica, que a ciência é uma produção de todos nós, é uma produção da espécie humana. Então, eu penso que esse conceito, bem geral, ele dá conta de qualquer pessoa se inserir no processo científico, no processo epistemológico, de episteme, de ciência, da terminologia grega. Mas aí o Melo ainda ressalta e amplia esse conceito quando ele destaca que a ciência também é uma das grandes invenções das culturas humanas, e aí ele traz 2 elementos extremamente relevantes, que são os conceitos de transnacionalidade e o conceito de transtemporalidade. E quando ele alarga e aprofunda essa produção cultural de todas as pessoas, independente de onde ela esteja, na África, no Brasil, nos Estados Unidos, de qual nacionalidade ela seja, a transnacionalidade, se ela é da África, do Brasil ou da China.
ele situa a produção científica como uma produção que ela transversaliza todos os tempos, ou seja, então a ciência ela é transnacional, ela é produzida numa frente, numa área, na China, em Moju, em Mosqueiro, no IFPA, ou na China ou na África. Então, essas duas características que a ciência assume enquanto uma produção humana, ela dá conta de a gente dialogar sobre o contexto da pandemia Covid-19. Então, nós vivemos tempos pandêmicos de grandes desafios para o conhecimento científico, mas, entretanto, a ciência, ela progride, ela avança de forma coletiva em vários locais, em várias nacionalidades e em vários tempos, um tempo virtual, um tempo presencial. Então, eu penso que essas duas bases conceituais, elas nos permitem ver hoje, na prática, que a ciência, de fato, é um elemento que está no cotidiano de todos nós. Então, eu queria deixar essas duas bases de reflexão. E vamos para o próximo slide, então, por favor, Ivo. E aí, o outro tópico e o penúltimo, então, eu quero conversar com os senhores a respeito da ciência enquanto uma produção humana, mas como uma forma específica, uma maneira particular de conhecer a realidade. Então, a ciência, diferente da religião, da filosofia, ela é, então, uma forma metodológica, ela tem um instrumental próprio, ou seja, ela tem um método próprio de conhecer a realidade, e o método do grego, então, caminho, percurso, de conhecer a realidade da ciência, é uma forma de pensar, de refletir, de se chegar à natureza de um determinado problema, de uma determinada situação, quer seja para estudá-lo, quer seja para explicá-lo. Então, eu quero pensar, quero destacar que, de fato, a ciência ela tem uma forma particular, um método, onde ela se propõe a desvelar a realidade. E ela tem todo um caminho particular que começa com a observação, com o levantamento de uma hipótese sobre a situação, com a objetivação da questão, tirando todo e qualquer aspecto pessoal e subjetivo. Ela trata deste fato ou dessa situação a partir de uma perspectiva experimental. Ela levanta, então, uma possibilidade de um resultado possa contribuir para soluções e para a resolução de um problema que, na metodologia científica, a base, problema de pesquisa, é tudo que move um pesquisador, é tudo que mobiliza a força de um pesquisador para que ele possa contribuir através da ciência para que a sociedade possa ter suas respostas e possa avançar. Então, interessante este conceito sobre método Oliveira, porque ele, então, diz para nós que a ciência tem um método completamente diferente da filosofia, um método diferente da religião, um método completamente diferente do senso comum, e assim por diante. Então, vamos ao último slide, por favor. Ou último tópico. Ok. Nós podemos ver que neste tópico nós temos o que é muito próprio da característica da ciência, que é o ato de pesquisar. E o ato de pesquisar, ele se realiza, se efetiva de várias formas, e uma delas eu quero destacar aqui, que é uma forma que eu tenho como método de trabalho no IFPA Campus Belém, e um método de ensino que é a iniciação científica, uma prática que eu venho desenvolvendo através de projetos
desde 2009, com as turmas finais, ou seja, as turmas de terceiro ano, em todos os cursos por onde eu ministro a disciplina filosofia. Então, a metodologia de iniciação científica faz parte de uma prática minha de ensino e de pesquisa no ensino médio, onde eu procuro fazer aproximações entre o método da filosofia e o método da ciência. Então, de repente, alguém pode estar pensando assim, poxa, deve ser muito, muito estranho o Haroldo ministrar aulas, conteúdos de filosofia, e, ao mesmo tempo, fazer ciência, já que a filosofia não é uma ciência, é um saber. Como é que ele faz isso? Então, eu respondo para os senhores que eu procuro fazer, através dos conteúdos de ensino da filosofia, eu me aproprio do método da ciência, a metodologia da ciência, e trabalho os conteúdos da filosofia a partir da base de questionamento ou das bases metodológicas do método da ciência. Essa é a proposta de ensinar e de pesquisar que eu venho desenvolvendo desde 2009 no IFPA Campus Belém, e que vocês podem encontrar inúmeras publicações, livros, artigos no Google e em outras frontes. Então, a pesquisadora e cientista Gil, ela destaca, então, que a iniciação científica, ela dialoga com a ciência, porque ela é um processo formal, sistemático, de desenvolvimento do método científico e com um foco em descobrir, desvelar, instigar, motivar o aluno pesquisador. Então, na iniciação científica, enquanto método de ensino que eu utilizo, eu tenho a perspectiva de burilar, de incentivar, motivar o aluno a sair da sua linha de conforto e ele assumir uma perspectiva de aluno pesquisador ou aluna pesquisadora. E aí, no decorrer das aulas, nós vamos aprendendo sobre as bases do método científico e nós vamos trabalhando os conteúdos da filosofia na perspectiva da produção textual, na produção dos relatórios de visita, dos relatórios técnicos, dos fichamentos técnicos, dos resumos, das sínteses e da produção, ao final de cada semestre, de artigos científicos, como eu faço habitualmente, que eu assino esses artigos com os alunos e esses artigos são publicados. Para vocês terem uma ideia, no próximo slide, vocês vão ver que essa dinâmica da iniciação científica, ela está sendo realizada em 2020/1, com uma turma do ensino médio integrado do curso de mineração, 19 alunos, que nós estamos na fase final do processo de iniciação científica. E aí, como um recorte para ilustrar esse processo de iniciação científica, eu trago aqui o resultado de uma pesquisa realizada no mestrado profissional, aí no IFPA, o ProfEPT, onde o mestrando, que agora já é mestre, ele então fez uma pesquisa no ensino médio integrado, e o recorte que eu trago para os senhores é para vocês verem o quanto a iniciação científica está trazendo, está impactando a vida do aluno na perspectiva de um aluno pesquisador. Percebam que da esquerda para a direita, vocês percebem que o mestrando ouviu, escutou e sistematizou quais temas são mais relevantes para os alunos do ensino médio no IFPA Campus de Belém, na perspectiva do currículo integrado. Vocês percebem aí que ele está preocupado com a formação técnica durante o curso, 81,25% dos respondentes. Os 62,5% estão preocupados com as oportunidades de emprego e estágio. E aí, o que eu queria, então, destacar nesta fala muito breve é que a iniciação científica ou a intervenção ou os saberes da ciência também é uma preocupação que traz impacto e é relevante para os alunos do ensino médio. E aí vocês podem verificar outras dimensões que são importantes e relevantes para eles, como, por exemplo,
37,5, estudar de forma gratuita, 31,25, mais um ou mais parentes estudou no IFPA, e aí é a questão da identidade e do sentido de pertencimento que teve impacto na escolha de ele estudar no IFPA, e assim por diante. E na pesquisa do Alexandre, aí, acima à direita, vocês podem perceber que os respondentes participaram com 56,25 no resultado dessa pesquisa. E aí, já me encaminhando para os últimos minutos, eu deixo aqui para os senhores o meu contato, o meu e-mail, as minhas áreas de atuação, o link, o QR Code, e eu agradeço imensamente a escuta dos senhores, a presença dos senhores, e eu estou aberto e disponível para perguntas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, professor Haroldo, pela sua explanação. Eu não sei os alunos, mas eu estou aqui arrepiado. Bom, eu agora, vou parar aqui a apresentação e vou convidar a professora Helena do Socorro Campos da Rocha. A professora Helena Rocha é pedagoga, mestre em ensino, pesquisadora do afrofuturismo na educação, pesquisadora de produtos educacionais, de metodologias ativas. Ela é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do IFPA Campus Belém. Ela é professora vinculada ao Departamento de Formação de Professores, DEPRO, também do IFPA Campus Belém. Ela é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN, membro do Grupo de Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Arte da UFPA. O que vocês não sabem, que não está no currículo dela, é que a professora Helena Rocha já produziu 314 tecnologias educacionais. Eu acompanho a professora desde 2017, no Largo do Pé dela, e mapeei essas tecnologias que ela produziu, juntamente com uma outra centena de alunos. Então, eu digo que a professora ela define a sua formação como na produção de tecnologias educacionais, tendo como patamar disso tudo as mudanças no ensino-aprendizagem. Então, hoje, a professora estabelece, através do afrofuturismo, como uma base para suas disciplinas em que ela ministra. Então, eu digo para os alunos que estão escutando, prestem atenção em tudo que for falado, leve em consideração todo esse histórico que a professora Helena Rocha já produziu, e que agora vocês fazem parte e também farão parte dessa história dentro de tudo aquilo que vocês produziram. Professora, seja bem-vinda, a palavra é sua. Ok. Obrigada, Ivo. Muita gentileza da sua parte me apresentar desta forma tão criativa. Deixa eu só observar aqui o meu som, meu som se está no volume máximo. Bom, boa tarde a todos, todas, todes. Estou aqui presente, juntamente com o professor Bente, que eu admiro muito, e a nossa professora Fernanda, que também admiro bastante, as práticas inovadoras e criativas que ela tem. E a minha fala hoje, ela vai girar em torno de uma pergunta. O que é que a pandemia tem a nos ensinar? E eu coloco aqui para vocês 6 pontos que eu vou chamar de princípios para poder responder ao longo da minha fala. O primeiro ponto é a questão do domínio do conhecimento pedagógico. A pandemia veio de forma arrebatadora, de uma forma que nós não esperávamos, e ela está pedindo do professor, de qualquer nível de ensino, o domínio dos conhecimentos pedagógicos. Quem tem o domínio dos conhecimentos pedagógicos, a despeito
de que o conhecimento técnico e específico de área, ele é, sim, importante, mas nesse momento de pandemia, o conhecimento pedagógico ele vem para fazer um diferencial em nossas práticas, enquanto docentes. E isso vai refletir no lado de lá, que são os alunos, né, na outra ponta, que são os alunos. Essa questão do domínio de conhecimento pedagógico, ela é muito discutida por vários autores. Tem Novoa, tem Libânio, tem Anastásio, tem vários autores que vêm fazendo uma discussão sobre a questão de, na formação do professor, o que seria mais importante, o conhecimento específico ou o conhecimento pedagógico, né? E várias correntes que vão estar respaldando as falas desses autores. Mais especificamente, tem uma discussão que vem falando que o professor é exigido dele, no momento de ingresso no serviço público ou no momento de ingresso em uma instituição particular, uma prova didática. Só que, a despeito dessa prova didática que o faz adentrar no serviço público, seja ele federal, municipal, estadual, ou em uma instituição privada, de qualquer nível de ensino, isso não é uma política institucional para que esse professor, para que incentive esse professor na questão da aquisição desses conhecimentos pedagógicos, que agora eles estão em alta. Há também autores que vão falar que a formação do professor, o preparo do professor para ingressar numa instituição de ensino superior, e aí eu coloco universidade e coloco a nossa instituição, IFPA, né, que também trabalha em ensino superior, a formação desse professor, ela deveria se dar na pós-graduação. Ou estrito sensu, né, ou a lato sensu. Só que, nas pós-graduações estrito sensu, o foco é pesquisa, não é ensino. E aí aparecem os programas profissionais, tanto a nível de mestrado quanto doutorado, para tentar suprir essa lacuna, tanto com a produção de materiais, no caso do ensino, materiais didáticos, quanto para trabalhar também a questão das metodologias ativas e dos métodos de ensino. Há uma quantidade enorme de mestrados profissionais e doutorados profissionais focados no ensino, para tentar resolver essa questão que aqui eu venho colocar em relação a essa primeira resposta para a pergunta que é o que é que a pandemia tem a nos ensinar. Tá? Então, o segundo ponto, o segundo princípio que eu coloco aqui para respaldar minha fala, é a questão que a pandemia veio para nos ensinar a força do trabalho colaborativo. Hoje, nesse momento em que a gente não pode estar isolado, a gente precisa dos nossos pares para fazer frente a esse momento tão solitário que a gente se encontra em nossas casas, em nossos lares, e tendo que assumir o ensino remoto. Atividades como essas que a professora Fernanda faz, e que ela deve falar daqui a pouco, e se não falar, eu já estou falando por ela, da questão da difusão de práticas exitosas. Mas não só as práticas exitosas deveriam vir à baila, mas as práticas não tão exitosas, que também vão nos ensinar muito, e as práticas não exitosas também nos ensinarão muito, né? A partir de uma diagnose do que é que está acontecendo nas salas de aulas remotas, virtuais, no processo ensino-aprendizagem neste momento de pandemia. Uma outra questão
que vem me colocar aqui é sobre outro domínio que é exigido do professor neste momento de pandemia, para além dos conhecimentos pedagógicos que eu já falei, também da questão do trabalho colaborativo, que vai ser essencial nesse momento e que deve durar pelo menos um ano para nós, é a questão da criatividade. Tá? A criatividade ela vai ser uma característica que vai determinar o êxito do processo ensino-aprendizagem nas nossas salas de aula virtual e nisso que a gente está chamando hoje de ensino remoto emergencial. Tá? Então, para falar da criatividade, eu trouxe aqui para vocês 2 autores. O primeiro é um autor chamado Csikszentmihalyi. Ele é húngaro. Esse autor ele vai dizer que a criatividade ela está assentada em 3 elementos. O primeiro elemento para essa questão da criatividade é um sujeito, um indivíduo que domina um conhecimento e que ele quer modificar uma realidade. É essencial que exista um ser humano, tá? Um sujeito. O segundo elemento vai ser o domínio que ele tem. Tá? Então, não adianta a gente pensar, eu sou criativo, eu vou inventar alguma coisa para matemática. Gente, se eu não tiver domínio da matemática, nunca eu vou conseguir ser criativa nessa área da matemática. Se eu não dominar conceitos e conteúdos das ciências biológicas, nunca que eu vou conseguir ser criativa, efetivar o princípio da criatividade na área das ciências biológicas. Então, o conhecimento específico aí ele é fundamental para a pessoa ser criativa, tá? Nesse momento da criatividade. E o terceiro momento que esse autor vai colocar, o terceiro elemento, é o campo. O campo é onde estão, ele chama, as pessoas, os sujeitos, que vão receber essa criatividade do sujeito criativo que domina um conhecimento e que vai jogar para a sociedade. Tá? O campo seria a sociedade e o público-alvo nosso, que são eles que vão validar essa criatividade, seja na forma de um texto, seja na forma de um produto educacional, seja na forma de um resumo criativo, seja ela em qualquer formato. Tá? Então, é isso que esse autor vai colocar. E aí eu trouxe um autor bem mais próximo da gente, que está aqui em Belém do Pará, que se chama Mendes. Tá? O professor Mendes, ele é professor lá na Universidade Federal do Pará, no programa IENSE, que é de Ciências e Matemática. Mendes é um teórico da criatividade de suma importância no cenário nacional e internacional. Mendes, com base em Sternberg e Williams, ele vai falar do trabalho criativo que o professor pode fazer. Então, esse trabalho criativo, ele se encontra na perspectiva do professor aplicar, fomentar com o seu trabalho docente, na sua prática docente, 3 capacidades no seu aluno. A capacidade sintética, analítica e prática. O professor deve fomentar um equilíbrio entre essas 3 capacidades para que o aluno se torne criativo. Tá? Então, o que seria a capacidade sintética? É a capacidade, aquilo que a gente chama hoje, modernamente, de brainstorming, que é a geração de ideias novas e interessantes ao pensar em um problema. Tá? Então, é a chuva de ideias. Essa é a capacidade sintética. E aí a gente passa para a capacidade analítica, que deve ser fomentada nos nossos alunos, que é, através do pensamento crítico, analítico e avaliativo dessa ideia inicial gerada pela capacidade sintética, ele vê se essa ideia dele é viável de ser executada.
tá? E, ao mesmo tempo, entra aí em questão a capacidade prática. O que é a capacidade prática? É colocar essas ideias abstratas em prática, é materializar essas ideias. Então, vou dar como exemplo como é que eu trabalho com os meus alunos e alunas nas turmas na questão da produção de produtos educacionais. Isso já vem acontecendo desde 2012 e mais acentuadamente de 2 anos para cá, de 2018 para cá. Os alunos, durante a disciplina, eles estão ali com os conceitos que são trabalhados, os conteúdos, e eles formam grupos e eles vão gerar ideias a partir de discussões para um produto educacional em qualquer formato que eles escolherem. Geralmente, eles escolhem vídeo, tabuleiro, carta, roleta, enfim, existem vários tipos. E no segundo momento, eles fazem essa discussão sozinhos, depois eles vêm para a orientação comigo. Quando eles vêm para a orientação comigo, eu já vou estar trabalhando a capacidade analítica deles, que é pensar criticamente, pensar analiticamente e avaliar essa ideia inicial que eles trazem num desenho, num papel, tal qual um engenheiro faz os seus rascunhos e seus rabiscos. No terceiro momento, a gente vai fazer um protótipo de teste com material, como é que eu chamo? É um material artesanal, tá? Não é a versão final, que é para a gente ver, testar, se na prática, se essa ideia inicial ela é viável, tá? E se ela funciona na prática. Quando eu estou fazendo isso, eu estou amparada e materializando aquilo que Mendes fala sobre o trabalho criativo em sala de aula. Mas isso não acontece só com a produção desses produtos educacionais que eu estou falando para vocês. Pode acontecer de outras formas, de outras maneiras, até com a produção de um texto, de um artigo. Tá? Bom, o quarto ponto, que eu estou a falar para vocês para responder a questão o que a pandemia tem a nos ensinar, e aí eu vou relembrando. Domínio de conhecimento pedagógico é muito importante para o professor hoje, o trabalho colaborativo, a interação com os pares, com nossos pares, a criatividade, que é o que eu acabei de falar, e agora eu entro naquilo que o Mendes vai chamar de acionador cognitivo. O que é um acionador cognitivo? É como se fosse um gatilho que o professor aciona para o aluno aprender criativamente a partir de agentes da cognição. Tá? Mendes vai falar isso no ano de 2015, na pesquisa dele, e esses gatilhos hoje no ensino remoto, eu vou nomeá-los. É um Padlet, é um Mentimeter, é um Google Maps, é um Google Apresentações, é um Miro, é qualquer aplicativo que você vai utilizar no seu ensino remoto, que vai funcionar como um gatilho que vai acionar cognitivamente a aprendizagem dos alunos, trazendo a bagagem cultural dele à tona, como informa Paulo Freire, que é essencial para a contextualização dos saberes que esse aluno precisa aprender. Num quinto momento, eu vou chamar, para dar respaldo, a inovação educacional. Essa inovação que a gente está falando, ela é uma antítese, não, um antônimo de criatividade, que seria a criatividade, ela está no plano subjetivo e das ideias. A partir do momento em que eu aciono a capacidade prática falada por Mendes, eu já estou inovando. Então, criatividade está no plano teórico, a inovação está no plano já de materialização da minha ideia. Então, e o que seria inovação educacional? Seria eu materializar práticas inovadoras, ideias inovadoras, produtos educacionais inovadores com esses meus alunos.
Essa inovação educacional, ela é uma postura que o professor tem diante do que ele vai ensinar, diante do ensino. Essa definição de inovação educacional enquanto postura e enquanto atitude, ela está respaldada em uma teórica muito famosa. Não existe estudar inovação educacional sem falar de Ivani Fazenda. E, atualmente, sem falar em Pombo, né, que é uma escritora, uma autora portuguesa. E aí a gente passa para o sexto princípio. O sexto princípio são os princípios ativos da aprendizagem, que a gente pode estar chamando de metodologias ativas. Mas eu vou falar aqui de princípios ativos com base num teórico que eu gosto muito, que é um teórico histórico-cultural, que é o Vygotsky, que ele faz uma crítica nos seus escritos sobre as metodologias tradicionais e os impactos negativos dessas metodologias tradicionais na aprendizagem de conceitos. Paulo Freire também vem falar na questão da postura do aluno em relação ao ensino, quando a gente vai falar nos princípios que ativam a aprendizagem. E mais especificamente, essa questão dos princípios ativos de aprendizagem, ela vem respaldada num autor chamado Davidov, tá? Que é russo. Ele vai falar daquilo até que a gente já faz, mas que a gente precisa de um aparato teórico para poder respaldar nossas práticas, né? Que é a partir de uma situação-problema, a gente vai inserir o aluno no horizonte investigativo que deu origem ao conceito. O que é isso? Eu quero ensinar ao meu aluno, por exemplo, sobre o ar. O que eu faço com esse meu aluno nas séries iniciais? Como pedagoga, né, eu posso fazer esse tipo de ensino em ciências no ensino fundamental, nas séries iniciais. Eu quero ensinar sobre o ar para esses meus alunos. O que eu faço? Eu pego um dos inventores famosos e vejo como é que esse inventor chegou à conclusão do conceito de que o ar existe. Eu crio situações, problemas para os meus alunos, para eles sentirem como é que quem inventou o conceito, quem concebeu esse conceito, ele experimentou. A partir daí, o meu aluno ele consegue, sim, por situações, problemas, e de forma criativa, aprender o conteúdo exigido. Também é necessário, para que aconteça esse princípio ativo de aprendizagem, que os alunos façam sínteses coletivas entre eles, né? Que é aquilo que o Vygotsky vai chamar de interação com os pares. É uma discussão prévia. E, por fim, a elaboração dessas sínteses conceituais pelos alunos, que eles vão materializar através de produtos educacionais, que podem ter o formato que tiver, inclusive artigo, escrita, resumo, resenha, fichamento, tecnologia educacional, aplicativo, enfim. Para dar uma finalização na minha apresentação com esses princípios, eu gostaria de falar com vocês sobre a questão de que como é que a gente pega, enquanto professor, esses conhecimentos, eu estou falando de educação agora, esses conhecimentos historicamente, secularmente validados, para a gente poder trazer para a sala de aula, para os nossos alunos, para eles agirem criativamente. Essas situações, problemas, que a escola ela precisa estar achando outras saídas, outras demandas, novos formatos. Vide isso que está acontecendo agora com o ensino remoto por conta dessa pandemia. A gente está procurando outras alternativas, outras formas. Esses problemas eles são detectados pelo professor no processo de ensinar. Eles também são percebidos pelo professor, como é que essa sociedade vem mudando, como é que esses problemas vão aparecendo nos projetos de extensão. E as saídas e as soluções
elas acontecem nos projetos de pesquisa. Então, nós, professores, devemos estar sempre juntando ciência, criatividade e inovação para resolver, em cima desse tripé, ensino, pesquisa e extensão, os conteúdos e os saberes que precisamos repassar aos alunos e que estão lá postos nas matrizes curriculares que a gente é obrigado a seguir. Bom, eu termino por aqui, desejo uma boa tarde a todos, estou a postos para as perguntas que, porventura, vocês quiserem esclarecimentos, e, Ivo, é com você. Uau! Professora, muito obrigado pelas suas colocações, como sempre, altamente assertiva, né? Já tinha aqui um grupo no WhatsApp jogando foguete, dizendo ela é linda, maravilhosa e tudo mais, mas todo mundo já sabe. E para finalizar a nossa roda de conversa, né? Eu chamo agora a professora Fernanda Barata. A professora Fernanda é educadora, com formação em pedagogia. Ela é mestra em desenvolvimento e gestão. Ela é professora do IFPA Campo em Belém, pesquisadora da teoria social cognitiva, é extensionista, onde desenvolve projetos na área de empreendedorismo social. E, é claro, eu não poderia deixar de quebrar o protocolo e apresentar o currículo criativo da professora Fernanda. A professora Fernanda tem um canal, né, o Café Café, onde semanalmente ela, em uma entrevista, né, com um professor da área, com uma personagem da área de ensino, né, ela faz questionamentos e leva essa parte criativa dela para além do IFPA, né? Ou seja, ela disponibiliza para toda a comunidade. Essa conversa que ela tem é só sobre ensino, pesquisa, ciência, inovação, criatividade, o fazer, o ser e o pertencer. Então, a professora Fernanda demonstra de uma maneira prática que uma boa ideia precisa vir acompanhada de uma ação. E ela é um grande exemplo disso. Então, com vocês, a nossa digital influencer, professora Fernanda Barata. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Ivo. Suas palavras sempre muito, muito calorosas. Muito bom estar aqui com vocês. Eu saúdo os colegas da nossa mesa, mais uma vez, professora Helena Rocha, professora Haroldo Bentes. Eu dedico essa apresentação aos meus alunos da turma C915TB, que emocionaram minha alma quando eu vi vocês aí. Né? Muita saudade de estar com vocês, de poder interagir, de poder realmente construir a educação de forma compartilhada. Bem, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre inovação, sobre criatividade, e a minha fala está na sequência do professor Haroldo, está na sequência da fala da professora Helena. E eu trago para vocês a seguinte agenda da tarde de hoje. A gente vai começar falando de inovação disruptiva e educação. Então, para quem nunca ouviu falar sobre inovação disruptiva, a gente vai pincelar aqui hoje sobre essa temática, mas depois eu vou dar a indicação de um livro, que é o livro referência da nossa apresentação, para que depois vocês possam pesquisar. No segundo ponto, nós vamos falar sobre a transposição do analógico para o digital e, para finalizar, a gente vai falar da identidade docente em tempos de pandemia. Nossa, Fernando, está conectado? Tudo conectado devidamente. Então, a gente inicia com o primeiro ponto, que seria inovação disruptiva. Fernanda, eu nunca ouvi falar de inovação disruptiva, eu já ouvi falar, mas não sei muito bem do que se trata. E aí a gente traz aqui para vocês a informação, né? Eu não sei porque a sua tela ficou escura, deixa eu verificar aqui atrás. Pronto, estava marcado. A gente começa falando de Kahn. Né? Kahn foi o autor que pensou os modelos, que pensou a criação dos conjuntos de entendimento e a criação dos paradigmas a partir desse conjunto de informações e ideias. Então, Kahn, ele é o autor que cria, né, a teoria dos paradigmas, que são modelos.
Porém, os paradigmas explicam situações, explicam contextos. E esses paradigmas, ao serem aplicados a determinados contextos, começou-se a perceber que geravam certas anomalias. O que seriam anomalias? Seriam respostas que não estavam encaixadas naquele contexto. Nesse sentido, as anomalias eram colocadas de lado em relação aos paradigmas. Mas, no futuro, uma determinada pessoa resolveu, deixa eu olhar essas anomalias aqui, porque está estranho isso. Olha quantas anomalias a gente já tem que não estão de acordo com esse paradigma. Então, ao analisar as anomalias, muitas vezes era gerado um novo paradigma ou outros paradigmas, e o paradigma anterior, ele deixava de ser aplicado a exatamente todas aquelas situações em que ele se propõe. E havia, assim, os ajustes dos paradigmas. Vocês veem nesse momento aí, como é estranho chamarem de anomalias. Quando eu estudei isso, eu fiquei pensando, nossa, ao chamar as exceções de anomalias, é uma negação irrefutável daquilo, de novo, que você está encontrando e que você não aceita. Aquilo é uma anomalia. Né? Você está deixando aquilo bem claro que aquilo é negativo em relação ao que você propunha. Então, eu trago aqui essa reflexão sobre o próprio termo. Mas aí, quando a gente pensa na criação dos paradigmas e, na sequência, em como esses paradigmas eles se organizam, a gente traz a reflexão sobre as inovações. E existem 2 grandes blocos de inovação, de acordo com Horne. Horne diz que existem inovações de sustentação e inovações disruptivas. O que seriam inovações de sustentação? Muitas vezes, você desenvolve uma inovação, a professora Helena falou isso muito claramente, quando ela compara a criatividade com a inovação. Criatividade são as ideias, né? Ainda está no plano das ideias. E quando você transpõe isso para as questões práticas, você passa aí a desenvolver uma inovação a partir da sua criatividade. Mas, Horne diz o seguinte, que existem inovações de sustentação, que elas trazem novidades sobre uma determinada área, mas que elas continuam sustentando um determinado paradigma, um determinado modelo. Enquanto as inovações disruptivas, e é ela que a gente traz aqui como ponto central da nossa discussão, essas inovações disruptivas, elas são as transformadoras. Por exemplo, quem manda carta escrita hoje em dia? Não, a gente usa o sistema de e-mails. Os sistemas de e-mails foram uma inovação disruptiva, ele mudou o modelo anterior. O próprio sistema de Uber, a uberização, que a gente já até traz para a área do ensino, né? A uberização da educação, da docência. Mas o que seria o sistema de Uber? Né? Seria justamente uma inovação que muda o modelo que já existia antes. Então, vejam, em educação, existem muitas inovações, tá? Que mantêm o paradigma vigente, enquanto existem, que são as de sustentação, enquanto existem inovações disruptivas que transformam esse paradigma num paradigma mais futurista, digamos assim. Né? Ele traz o futuro para o presente. Então, nessa perspectiva, a gente reflete sobre a educação pensando que paradigma a gente quer para a educação? A gente quer manter um paradigma tradicional, né, com uma escola ainda muito fundamentada no modelo industrial, em que você preparava as pessoas para uma determinada atividade profissional, ou a gente quer uma escola numa metodologia que desenvolva metodologias inovadoras, que desenvolva competências e habilidades que esse sujeito ele consiga se desenvolver e crescer em diferentes ambientes independentes da questão profissional. Então, qual é a educação que a gente quer? Nesse sentido, a gente traz aqui para a discussão a questão da transposição do analógico para o digital. A professora Helena, brilhantemente,
né? Ela trabalha com os seus alunos a construção de tecnologias educacionais e hoje ela falou aqui, né, que ela tem toda uma prototipagem, um processo de criação artesanal e ela, com eles, desenvolve tecnologias analógicas. Mas como é que a gente faz a transposição dessa tecnologia analógica para a digital? É essa a grande questão que a gente vem passando, que a gente vem vivendo durante a pandemia. Como é que eu, professora analógica, que estava acostumada a dar minhas aulas, que estava envolvida com os meus alunos ali no dia a dia, face to face, como é que eu vou transformar minhas práticas analógicas em digitais e conseguir lidar com eles via interface digital, via uma plataforma, via elementos que são, como a própria professora Helena já falou, o Miro, o Google Docs, o Google Apresentações, o Kahoot, que são essas estratégias, esses gatilhos que ela disse, né? Depois eu queria até que ela voltasse nesse ponto. Esses gatilhos que são trabalhados. E assim, gente, quando a gente fala da ciência, a gente pensa o seguinte, nós temos aqui, né, na tela para vocês, a pirâmide, que é a pirâmide de Glasser, que ela traz os percentuais de aprendizagem através, em relação às atividades desenvolvidas. E vejam que a aprendizagem no topo da pirâmide ela é mínima, comparada com a sua base. E a base da pirâmide ela traz que os alunos que debatem, que praticam e que ensinam, que têm relação com as metodologias ativas, eles têm um aprendizado muito mais significativo. Eles têm um aprendizado que faz com que você, que é professor, seja um elemento de socialização e de disponibilização de recursos teóricos para que ele, ao lidar com esses recursos teóricos, ele consiga se desenvolver. Você vai mediar o processo, você vai ser um tutor, você vai ser um curador desse processo. Então, aqui a gente traz que, nessa situação, as metodologias ativas, elas são fundamentais para que a gente consiga fazer com que esse analógico, ele vire digital. Por quê, Fernanda? E aí a gente traz aqui para vocês as fases de integração da tecnologia. É o SAMAR, de pentedura. Ai, desculpa. Essas fases de integração da tecnologia, elas são interessantes porque mostram o seguinte, a gente começa ali no amarelinho, na substituição. Quando o professor, ele simplesmente substitui o analógico pelo digital. Como assim, Fernanda? Digamos que eu estou em sala de aula, peço para os meus alunos prepararem um cartaz para uma apresentação. Eles vão fazer uma tecnologia digital analógica. Desculpa, uma tecnologia educacional analógica, beleza? Um cartaz. Nesse cartaz, os alunos vão colocar explicações, vão colocar informações sobre um determinado assunto e está tudo bem. Mas digamos que eu quero substituir o cartaz por uma tecnologia digital. Eu vou pedir para eles fazerem a tecnologia lá no PowerPoint. Né? Então, eu vou transformar em digital a tecnologia analógica. O cartaz, eles vão colocar no PowerPoint. Beleza, eles substituíram simplesmente o cartaz pelo PowerPoint sem uma mudança significativa na função. Mas só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse PowerPoint e vou aumentar, eu vou ampliar a função desse PowerPoint, porque eu vou inserir nele não só as informações que os alunos colocariam no cartaz, eu vou colocar ali um vídeo, ou um áudio, ou uma música, ou um trailer, um clipe, alguma informação visual que eu não conseguiria colocar na minha apresentação analógica, certo? Então, eu estou aumentando a função desse meu recurso. Mas eu também posso modificar esse recurso. Eu posso fazer com que além do meu aluno ele inserir
o seu material no PowerPoint, inserir um vídeo, ele possa modificar essa função, digamos assim, bem, o assunto da minha aula, né, sobre pandemia, em vez de simplesmente fazer um cartaz sobre pandemia, eu vou pedir que eles criem um folheto informativo, um folder. Eu vou pedir que eles criem um vídeo. E as informações que teriam no cartaz eu vou inserir no meu material. Então, já estou modificando, eu estou transformando, né? Estou transformando o meu recurso, que antes só tinha uma determinada informação, agora, além dele ter as informações digitalizadas, eu tenho ali também uma função diferente. Ok, eu mudei a função dele, ele não tem simplesmente só função visual, ou ele não é só um cartaz, não, agora ele é um folder, ele vai chegar, né, nas mãos das pessoas, ou ele se transformou num vídeo, mas com as mesmas informações que estavam lá no PowerPoint. Mas digamos que a gente passa para a última etapa, que é a de redefinição da atividade, da tecnologia. E nessa última etapa, eu posso criar. Né? Quando eu crio, transformando totalmente aquela minha ideia inicial. Poxa, Fernanda, como é que eu vou melhorar ainda mais essa proposta de, por exemplo, do folder que a turma criou? Eu posso, por exemplo, criar situações imersivas em que o aluno crie interações entre sujeitos e, a partir dessas interações nas redes sociais. Outro dia eu vi uma palestra super interessante de um professor que ele criou um ambiente virtual dentro do... Ai, meu Deus, como é o nome daquele joguinho? Um jogo que é todos os quadradinhos. Minha filha, vira e mexe me chama para jogar esse bendito jogo. Minecraft. Minecraft, exatamente. Ele criou um ambiente virtual no Minecraft em que os alunos tinham contas e, através dessas contas, eles criaram seus ambientes e os ambientes eles tinham que retratar o conteúdo que os alunos precisavam aprender. Então, vejam, eu estou transformando totalmente, eu estou criando um novo ambiente, eu estou criando novas formas, eu estou realmente inovando a partir de uma percepção analógica para uma percepção digital. Mas, Fernanda, por que tu está falando tudo isso e tu vai fechar com identidade docente em tempos de pandemia? E aí eu trago para vocês a seguinte reflexão. Nós, enquanto docentes, nós estamos formatados. Eu vou usar essa expressão, ela é forte, mas nós estamos formatados. Né? Cada um de nós tem características muito próprias, temos experiências, temos vivências, aprendizados, relações interpessoais próprias. E tudo isso, todas essas informações, todos os nossos valores, tudo isso forma o nosso sistema de crenças. Porém, esse nosso sistema de crenças, que eu não faço relação nenhuma aqui com as crenças religiosas, tá? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das coisas em que eu acredito e que eu tomo enquanto sujeito, eu tomo como verdades, e essas verdades são as crenças que fundamentam as minhas tomadas de decisão. Então, se eu tenho um sistema de crenças que me faz definir como eu vou agir ou não, sendo crenças relacionadas a questões intelectuais, a questões morais, a questões sociais, elas se relacionam, elas interagem no meu eu subjetivo e, a partir das minhas vivências, das minhas experiências, dos meus novos aprendizados, eu tomo decisões a partir desse meu sistema de crenças. Ah, tá, Fernanda, tudo bem, mas por que isso tem a ver com tudo que tu falaste? Bem, o próprio professor Haroldo, ele falou muito, assim, de forma muito interessante, né, e clara para a gente, que a ciência é uma cultura humana.
e que ela é transnacional, ela é transtemporal, e ela tem seu método de conhecer a realidade. Então, se ela é uma cultura, ela não faz parte do meu sistema de crenças, ela não está inserida nesse conjunto de informações, nesse conjunto de percepções, e que eu, enquanto sujeito, eu vou conseguir adotar esses métodos que o professor colocou de cada área, né, que as áreas têm diferentes métodos de abordagem, de pesquisa, de abordagem científica, e nesse sentido, eu consigo, a partir de todos esses conhecimentos, direcionar as minhas tomadas de decisões. Ok, ciência é cultura. Se ciência é cultura, ela vai ter relação direta com a minha autopercepção. Eu, enquanto docente, eu tenho que ter clareza aqui de como eu me enxergo nesse processo todo. Muitas vezes refletindo nessas minhas nas últimas práticas que eu tenho desenvolvido na docência, eu tenho percebido o seguinte, eu cheguei a refletir assim, poxa, eu demorei tanto para criar o canal, poxa, eu poderia ter criado logo no início da pandemia, eu poderia ter feito, poxa, eu fui criar o canal em setembro, já na saída da coordenação do curso, aí eu fico refletindo, por quê? Né? Eu faço análise da minha autopercepção. Por que eu demorei tanto? Porque eu estava nesse processo de lidar com as minhas crenças, de lidar com os meus próprios aprendizados, com o meu acúmulo teórico, com os meus valores, com as verdades que eu tinha para mim enquanto docência. Eu precisei transformar tudo isso, e a autopercepção é super importante, que os próprios professores, eles se enxerguem. Quem sou eu nesse processo? Eu estou pronto para essas transformações? Eu estou pronto para lidar com a tecnologia? Se eu não estou pronto, o que está faltando? Que, gente, um caminho sem volta. Não esperem que a gente vá voltar para o modo tradicional. Não, nós seremos outros depois dessa pandemia. Nós seremos outros professores, outros pesquisadores, outros extensionistas, porque a gente aprendeu a fazer coisas de outra forma, diferente do que a gente estava tão acostumado a fazer na nossa zona de conforto. Então, ter essa autopercepção, ela é fundamental para que eu saiba lidar com tudo isso. Eu estou vendo aqui que está fechando o meu tempo, então, se tiverem perguntas, se quiserem que eu aprofunde algum ponto desses, tá? A gente dá prosseguimento na nossa próxima etapa. Eu deixo aqui, tá, a referência que eu utilizei, tá? Que foi o livro Blender. Eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. É um livro muito interessante. Ele tem uma pegada liberal, mercantil, mas que a gente, que é mais crítico, mais progressista, a gente faz a crítica do processo, né? E de como trazer os conhecimentos técnicos que ele tem para a nossa realidade social, para as nossas questões de limitações infraestruturais, do ensino público. Então, a gente precisa fazer sim a crítica, tá? Mas foi essa referência que eu usei. Aqui eu deixo os meus contatos, tá? O canal que o Ivo citou e que eu comentei ainda há pouco é o Café Educação Compartilhada. Vocês podem acessar através desse link. Eu vou copiar o link no bate-papo. O link leva para o meu Linktree. Eu sugiro que vocês, enquanto professores, criem de vocês, tá? Na bio do Instagram do Café. Lá você pode deixar acessível lá o teu WhatsApp. No caso, eu tenho a conta do Café do WhatsApp, o Lattes, o YouTube, o Instagram, tudo no mesmo link. Fica muito mais fácil para as pessoas poderem acessar você, tirarem dúvidas, criarem parcerias. Tá certo? Eu deixo aqui meu agradecimento. Estou aberta aí para possíveis diálogos que venham a surgir. Muito obrigada a presença de todos. Beijo para vocês. E Fernanda, coraçãozinho para ti, hein? Para ti também. Parabéns. Eu já aproveito, né? Eu vou pegar uma pergunta que tem aqui da Tássia Juliane.
Só para chamar a atenção é para Fernanda, essa primeira pergunta. Pode voltar, Fernanda. Fernanda? Oi. Voltando. Oi. Tem uma pergunta da Tássia Juliane. A Tássia Juliane é uma daquelas meninas super poderosas que o professor Hermínio falou na entrevista dele, lembra? Eu sei quem é. Minha Conhece, aluna. né? Então ela te pergunta assim, professora Fernanda, a senhora acha que as extensões digitais vieram para ficar? Com certeza. Por que eu digo isso? Porque esse era um processo que já vinha acontecendo, só que ele vinha acontecendo de forma lenta. Todo esse processo de digitalização, de transformação digital da educação, ele vinha acontecendo. Em países desenvolvidos, ele já está muito avançado. No Brasil, em razão das nossas limitações de infraestrutura, de acesso à internet, de acesso a equipamentos, a gente teve um atraso nesse processo. Mas com a pandemia, isso tudo deu um up, né? E muito dificilmente a gente volte atrás. Muito dificilmente. Então, eu acredito sim que seja um processo sem retorno. A gente, muito provavelmente, vai trabalhar com ensino híbrido, misturando, né, processos, metodologias, né, o presencial com o digital, a metodologia ativa, seja ela de sala de aula invertida, seja aprendizado em pares, metodologias de projetos, aprendizagem baseada em problemas. Então, eu acredito que no futuro nós possamos trabalhar dessa forma. Eu dificilmente vejo a gente voltando para aquele mesmo contexto que nós tínhamos antes da pandemia. Obrigado, professora. Tem uma próxima pergunta aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui. É da Luciane Neri. A Luciane Neri é a própria menina superpoderosa, tá? Foi citada em vários depoimentos das suas entrevistas, né? Então, essa pergunta é para o professor Haroldo. Professor Haroldo, a Luciane quer saber quais as reações mais comuns dos discentes quando da aplicação do método na iniciação científica no ensino médio. Ou seja, como seria essa reação desses alunos quando tem em si, né, algo que a gente só vê lá na graduação? Seu microfone está desligado, professor. Professor, seu microfone está desligado. Ok. Agora? Ok, Luciane, desculpa. Obrigado pela pergunta e eu vou ser direto para você. A primeira reação dos alunos, quando eu apresento a iniciação científica como a metodologia dos trabalhos, eles simplesmente recusam. Eles se sentem empacados. E aí eu explico que é um desafio e tudo, que vai auxiliá-los no ensino superior. A segunda reação é de medo, porque nós, adultos, é uma tese, inclusive minha, de doutorado, nós, adultos, temos medo do novo, o novo nos ameaça. Então, a segunda reação é de medo. Meu Deus, o que é isso? Tema, problema, fundamentação teórica, hipótese, metodologia. Aí depois, a terceira reação, que é a que a turma de mineração está nesta fase, é de querer descobrir, curiosidade, desafio. Eles respondem rapidamente o Zap, eles mandam o retorno, eles chamam meia-noite para tirar uma dúvida e assim por diante. Recusa, medo, curiosidade. É isso, Luciane. Obrigado, professor. Aqui a Maiara Menezes, uma das alunas lá de pedagogia, professora Helena. Alô, professora Helena Rocha. Que
A Maiara lhe pergunta: as práticas pedagógicas mudaram ou só se adaptaram? Olha, a questão da prática pedagógica é uma questão, a mudança é uma questão cultural, tá? Ninguém muda da noite para o dia. Há, sim, professores procurando uma adaptação para esse momento, com parte daquilo que eles dominam, que é o ensino presencial, parte daquilo que eles vislumbravam enquanto educação à distância, com a utilização de aplicativos, com a aprendizagem, a busca, né, incessante por um aplicativo que facilite o acesso do aluno, que não seja tão complicado do aluno ter um domínio para executar tarefas. Então, o que eu digo? Há instrumentos novos, há ferramentas novas, há gatilhos novos que o professor está aprendendo a dominar. Agora, o professor que era ranzinza no presencial, ele continua ranzinza no remoto. O professor que tem uma prática tradicionalmente tradicional, ele continua, sim, tradicional no ensino remoto, a despeito dele estar sendo obrigado pela questão pandêmica de utilizar ferramental tecnológico do século XXI. Tá? Então, não é você dominar um aplicativo, não é você ter acesso a um ferramental caríssimo, né? A um smartphone caríssimo, ou a um computador caríssimo, que você vai modificar a tua prática docente da noite para o dia como se fosse uma varinha de condão. Tá? As metodologias ativas, elas, na verdade, hoje, elas estão atuando de forma híbrida com aquilo que a gente já sabia no ensino presencial e potencializando esse futuro professor que, como a professora Fernanda falou, quando a pandemia acabar, nós não seremos os mesmos, não seremos mesmo. Nós seremos aquela somatória do que a gente foi, das nossas práticas antigas, com isso que a gente viveu hoje, e o produto será esse professor novo, entre aspas, que vai saber estar diferenciando e utilizando esse ferramental em favor da aprendizagem do seu aluno. Na verdade, essas inovações tecnológicas, elas não modificam a prática de ninguém, tá? Beleza. Obrigado, professora. No momento, no chat, nós não temos nenhuma pergunta, tá? E como o nosso tempo já está dentro do limite, né? Eu vou pedir para vocês, nossos palestrantes, fazerem as suas considerações finais. Não sei se a professora Fernanda tinha alguma pergunta para fazer para a professora Helena, que ela falou sobre a questão dos gatilhos, né? Oi, estou aqui. Eu queria que a professora Helena voltasse nos gatilhos e nos acionadores cognitivos que ela comentou. Se ela puder falar um pouquinho mais, agradeço. Ok, professora Fernanda. Assim, essa questão dos acionadores cognitivos ele está muito atrelado à questão desse trabalho criativo que o professor vai desenvolver com seu aluno ao despertar as capacidades sintéticas, analíticas e práticas. A partir desse momento, ele vai precisar, como consequência, se valer desses acionadores cognitivos. Esses acionadores cognitivos, eles vão potencializar a aprendizagem criativa dos alunos a partir de agentes de cognição.
Tá? Esses gatilhos, eles podem ser de diversas formas, de diversas maneiras. Pode ser uma ferramenta, tipo um aplicativo. Pode ser também o cartaz que a senhora falou. Nas minhas aulas, eu costumo acionar esse gatilho, né, fazer esses acionadores cognitivos através de um gatilho com os alunos, e eles mesmos são quem pedem. Né? Eu peço para eles fazerem um lettering. Lettering é um resumo como esse que o professor Haroldo, na questão científica, geralmente ele pede para os alunos dele trabalharem, faz um resumo de 20 linhas, de 30 linhas, principalmente para apresentar em eventos científicos, a gente precisa dominar as técnicas de resumo enquanto metodologia científica. E para os meus alunos, eu peço um resumo criativo. Quando eu peço o resumo e eu adiciono o adjetivo criativo, aí eles piram. Aí eles não sabem mais fazer nada, tá? Porque eles já estão bitolados com aquele resumo de 20 linhas, 10 linhas, palavra-chave e tal. E aí eu mostro para eles, professora, mas como é isso? Aí eu mostro um exemplo, eu mostro o lettering, que está lá na rede social que ele frequenta do Tumblr e do Instagram, que virou modismo hoje. Aí eu mostro aqueles mais bonitos. E aí eles dizem, professora, mas a gente não sabe fazer isso. Aí eu mostro aqueles que os meus alunos fizeram ao longo de 2 anos de trabalho, vem fazendo, com os conteúdos que eu trabalho. Nesse momento que eu mostro aquele bonitão lá do Instagram, e que tem mais de 1 milhão de curtidas, e que eu mostro o dos meus alunos, eu estou acionando um gatilho nesse aluno. Aí eles começam a ter ideias, começam naquela parte da capacidade sintética de ter ideia. Professor, eu posso com lápis de cor? Eu posso desenhar eu mesmo, sem precisar de aplicativo? Aí eu digo para eles, tem um modo mais fácil de fazer? Aí eu respondo para eles, vocês vão lá no story do Instagram ou o story do Facebook. E também tem um story do... Como é o nome, professora, daquele Snapchat? Que é o que combina lá, integra o Instagram. E o Bitmoji também. Então, tem 3 tipos de story que os alunos podem trabalhar a questão do lettering. E aí, quando eu falo isso, eu consigo acionar o gatilho. É algo que eles fazem todo dia. Postar o que eles sentem no story, sobre qualquer assunto. E aí eles pegam GIF, pegam figurinha, pegam qualquer música, e aí eles colocam o conteúdo, fazem aquilo, tiram um print, eles nem postam, tiram o print e colocam lá no grupo para eu avaliar como um lettering. Então, nesse momento, eu aciono um gatilho. Aí, professora, mas eu não sei desenhar, não sabe desenhar, mas sabe mexer no story do Instagram, porque aí eu ando vasculhando o Instagram dos alunos, tem cada story lindo. E aí, quando eu falo isso, isso melhora muito a autoestima deles. E, professora, sai cada coisa linda com essa questão. Esse é um tipo de gatilho, tá? Mas existem outros gatilhos também que o professor pode e deve acionar para além desses que eu estou falando. Agora, esses gatilhos, eles dependem muito das nossas vivências, das nossas práticas e da nossa formação. Tá? Então, esses gatilhos que eu estou lhe falando vêm dessa formação minha de 2 anos para cá, porque a Helena, antes de 2018, ela acionava outro tipo de gatilho com os alunos, e os alunos não gostavam muito dos gatilhos que eu acionava, posso lhe garantir. Posso só dar uma palhinha em cima da fala da professora Helena? Posso, Ivo? Com certeza. Quando a professora Helena explica, eu acho muito interessante como as teorias elas se complementam. Quando ela diz que ela usa gatilhos, trazendo a própria história de vida do aluno à tona, ela está usando o sistema de crenças que esse aluno construiu durante a sua vida.
né? Então, quando a gente está falando desse processo de motivação do aluno, a gente está, sim, puxando o nosso sistema de crenças. O que eu acredito que vai motivar esse aluno? Esse aluno vai ser motivado se eu der um estímulo em cima de algo que ele já produziu, ou se eu trouxer algum elemento comparativo que seja aproximado a ele. Eu vou fazer a aproximação de algo produzido por um colega, que ele, como ele, que está na turma, como a senhora fez. Então, é interessante como as teorias complementam. É o nosso sistema de crenças nos ajudando a refletir e a construir a educação. É isso aí. Professor Haroldo. Eu quero aproveitar, viu, professora Helena? Quero fazer uma interlocução com a senhora. Pois não. Quando a senhora trata a respeito dessas bases para a formação do professor, então eu achei extremamente relevante que, por exemplo, quando eu digo para eles, os professores que estão se formando, que é importante burilar a questão das relações interpessoais, as relações políticas, mas, principalmente, ele tem que ter domínio total da área que ele atua, e aí eu vou fazer a consideração. Quando a senhora traz no âmbito da criatividade, do processo criativo, e aí eu quero evocar o nosso contexto desta mesa e do evento, que essa discussão toda emergiu no âmbito pandêmico e do Covid. E aí eu quero fazer exatamente essa conexão com o que a professora Helena fala, porque a nossa fala aqui, e em geral, é muito centrada no aluno. Porque o aluno pode fazer, ou porque pode passar a fazer. E eu quero pensar o que a professora Helena falou sobre o fato de, abre aspas, o processo de criatividade, ele não acontece se a pessoa não tem o domínio específico de conteúdo, seja de biologia, de filosofia, de química, etc. Então, eu quero evocar essa fala para dizer que nós, professores, no contexto da pandemia, a gente não tem outra alternativa que seja, além de saber filosofia, química, matemática, a gente precisa buscar novas frentes criativas na interface da interdisciplinaridade, porque isso vai nos auxiliar a enfrentar o medo de enfrentar o Covid e a aula que agora a gente não pode mais dar do mesmo jeito que há 30 anos eu ministrava. Então, eu queria evocar, ratificar essa fala da professora Helena. Muito obrigado e foi muito relevante, professora. Obrigado, professor Haroldo. Temos mais alguma colocação? Aqui no chat, não. Então, vou aproveitar a fala do professor Haroldo para que ele faça as considerações finais dele para a gente encerrar a nossa mesa redonda. Então, eu já falei bastante, mas quero dizer frontalmente que eu amo ser professor, que eu sou completamente realizado enquanto profissional e que é sempre um grande prazer estar em encontros de formação, estar com colegas professores, e é um prazer imenso estar com os alunos e poder fazer trocas. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por todos que ficaram. E eu quero ressaltar uma coisa da mesa. A mesa começou com 30 pessoas, e ela chegou num pico de 35 e se mantém depois de quase 2 horas e 27. Isso significa que a mesa trouxe contribuições. Muito obrigado a todos. Professora Helena, por favor. Oi. Agradecer o convite aos organizadores do evento, agradecer o carinho, Ivo, com que você me trata e a deferência, o respeito com que me trata, e desde sempre, né? Foi muito bom estar ao lado da professora Fernanda, nossa professora influencer, né? Digital influencer. O professor Haroldo, né? Que é um amigo de longas datas e de quem eu sou fã de carteirinha. Mas eu queria deixar uma fala aqui
para chamar a atenção dos presentes e de nós mesmos enquanto funcionários, servidores e professores deste FPA. Essas falas sobre criatividade que eu vim tratar aqui na perspectiva do teórico Mendes está em um livro organizado pelo nosso diretor de pesquisa, pós-graduação e inovação do Campus Belém, o professor... Fugiu o nome do homem. Reginaldo. Oi? Reginaldo. Reginaldo Silva, né? Silva. O professor Silva, ele é organizador desse livro sobre criatividade. Como é que eu descobri o cara da matemática escondido na gestão esse tempo todo e que não fala para ninguém dos seus saberes? Ele deveria estar hoje aqui nessa mesa sobre criatividade, porque eu tive acesso a 2 artigos do professor Silva, mais esse livro dele há um ano atrás, eu tive acesso a esse livro que ele organizou, e disse, gente, esse homem não fala o que ele sabe, né? Então, nós hoje, nesse período de pandemia, precisando de injeção de criatividade, e a gente tem um diretor de pesquisa que é um estudioso sobre o assunto. Tá? Então, que nos próximos eventos o professor ele não fique fechado na gestão e que ele venha dialogar. Inclusive, eu proponho que a professora Fernanda faça um convite para uma entrevista com o professor Silva sobre esses saberes dele, que eu tenho certeza que vai bombar, né? Assim que a gente fala, bombar. Mas também eu vou terminar essa minha fala fazendo uma pergunta para todos nós e para a professora Fernanda, que não quer calar, né? Porque eu sou fã lá, eu só falto nas lives dela quando não tem mais, não dá mesmo para fazer, para participar. E ela sabe disso, né? Que eu sou uma seguidora e participadora. Aí eu vou fazer a pergunta que não quer calar para todos nós que estamos presentes, e também para ela em especial, mas eu quero uma resposta rápida, não é para pensar muito, viu, professora? E, Ivo, tu podes pensar logo também na resposta, que eu sei que tu está doido para eu fazer a pergunta. Tu nem sabe qual é a pergunta, mas eu sei que tu está doido para eu fazer. Professora, quem entrevista a professora digital influencer blogueira? Essa é a pergunta. Quando a senhora será entrevistada no seu canal? Não sei. Ainda não sei, professor, ainda não fizemos. Pois é, né, professora? Vou pensar nisso aí. Olha, nem não, é pensar, tinha que dar resposta imediata. Bom, foi um prazer, pessoal. Até a próxima. Então, professora Fernanda, aproveitando essa sinuca que a professora Helena lhe colocou, faça suas considerações finais. Então, gente, eu só tenho a agradecer. Né? Eu sempre digo que esses momentos, eles são assim, de refrigério da alma, porque eu não sou vocês, mas eu continuo isolada em casa. A professora sempre comenta que ela está em isolamento. Então, o fato de estar trabalhando em casa, estar produzindo solitariamente, é algo que é difícil para um docente. Está acostumado com convívio, está acostumado com interação, está acostumado com esse processo, né, de colaboração. É assim que eu vejo ele, professor. Ele quer ser colaborativo, tem que estar aprendendo com os alunos aprendendo com a gente, os alunos aprendendo com si, a gente aprendendo com os colegas. E eu sinto muita falta disso. Então,
gratidão que eu tenho por ser convidada, agradeço inicialmente ao professor Reginaldo, nosso diretor de pesquisa, pós-graduação e inovação. Não sei se é esse o nome da diretoria, mas é pela parte. Agradeço inicialmente a quem está assistindo. E fica o convite para dar uma passada no canal. Toda terça-feira a gente tem as nossas lives. E a ideia do canal é compartilhar as práticas dos nossos professores, divulgar o que a gente está fazendo. E eu sempre digo, é história, é memória. Na semana passada eu estava conversando com a minha orientadora e ela disse, mas eu quero tratar desse assunto. Vamos fazer alguma coisa mais sofisticada. Eu falei, eu posso. Beleza, vamos fazer algo mais sofisticado. Mas vamos registrar esse momento. Os nossos registros farão parte do momento histórico. A gente precisa deixar registrado o que a gente está fazendo hoje. Esse momento que a gente está vivendo, esse período de pandemia, de como a educação está sendo desenvolvida, vai ser estudado futuramente. Tudo que a gente está produzindo, tudo que a gente está registrando, vai ficar para os futuros pesquisadores, que vocês sabem, nós mesmos, esse caso hoje, a professora é o fulano referência na área. Eu falei assim, a gente podia bora virar referência na área, pessoal, bora escrever tudo isso que a gente está fazendo. É justamente para que a gente que faz muita coisa, eu sei que aqui nesse tipo a gente faz muita coisa, a gente possa apresentar. Mais cedo eu falei, Ivo, a live vai ser gravada, a mesa vai ficar registrada, ela não pode se perder. Esse conteúdo que foi trabalhado aqui hoje não pode ficar só entre nós que estivemos aqui presentes hoje. Ele precisa estar disponível para as pessoas. Ele precisa estar acessando para a gente. Então, eu só faço questão a mente de colaboração a todos que estão aqui. Vamos colaborar nas pessoas. Os alunos precisam entender o professor. Nós, eu e a professora Helena, nós vamos ter uma outra mesa, né, professora Helena? Sobre extensão, né? Sobre extensionismo. E a gente vai falar dessa questão, né? De como que o processo de extensão ele pode transpor os muros da instituição e a extensão é super colaborativa. Opa, alguém disse que meu áudio está baixo. Deixa eu botar o microfone mais para cá. Me digam se melhorou. Então, a extensão ela é colaborativa. E todo esse processo de desenvolvimento, ele precisa estar focado nos sujeitos. Né? Então, desenvolver a extensão, desenvolver a pesquisa, desenvolver o ensino, de forma a fim de digitalizar esses processos, ele não é simplesmente algo que a gente vai abandonar os processos tradicionais. Eu nem digo isso. Até porque nos processos tradicionais a gente já construiu um modus operandi muito interessante de se relacionar. Né? Mas que a gente possa ter essa percepção de que transformar em digital esses processos de pesquisa, de extensão e de ensino, eles vão facilitar muitos outros processos. Então, que a gente possa continuar nessa construção, que a gente possa, né, que nós possamos ser sujeitos de transformação da educação. Muito obrigada a todos que estão aqui, obrigada pelas perguntas, pelas contribuições, pela participação de vocês. Um grande abraço. Obrigado, professora. Obrigado à mesa. Eu fico muito contente, quero agradecer pela oportunidade também e digo que quando eu crescer eu quero ter um pedacinho de cada um de vocês, tá? Então, o CETES continua e daqui a mais 20 minutos começa outra palestra, tá bom? Agradeço, encerramos nossa gravação neste momento e quiserem continuar o bate-papo,